Boa noite, eu sou Marcelo Araújo. Nós começamos agora mais uma edição de A Live, nossa edição de número 222. Por aqui a gente sempre traz pessoas interessantes das mais diversas áreas para falar dos mais diversos assuntos, né? E hoje vou receber já, dentro de alguns instantes aqui, o guitarrista Carlos Pinduca. Ele que é guitarrista e vocalista da banda brasiliense Proto, né? Banda que está retornando aos palcos após mais de 15 anos. E o Pinduca acabou de entrar, vou adicioná-lo aqui à conversa. Só um instantinho, né? Fala, Fala, Pinduca. Marcelo. Tá me Beleza, ouvindo bem rapaz? aí? Tô te ouvindo ótimo. Tô te ouvindo Ah, bem, te então vendo tá. bem. E você? Tá me Tudo vendo bem. Só vou bem ajeitar também? as coisas aqui. Tudo bem, cara. Ah, legal. Deixa eu só dar mais uma ajeitada aqui no celular. Mas tá tudo certo, cara. Tá me vendo e me ouvindo bem? Tô vendo você e seu gato. Uma deles, né? Uma é a Suzy, essa daí. Ah, que bonitinha. É homenagem a Suzy in the Benches. Legal. Essa é Eu minha tenho dois gatos também primogênita. aqui. Tenho dois gatos, Legal. um gato e uma gata. Eu não vou nem te falar quantos eu tenho, porque toda vez que eu falo quantos gatos eu tenho, as pessoas fazem uma cara meio como se fosse uma pessoa com problemas, transtornos mentais e tal. Você é o Não vou louco dos manter em segredo, gatos, mas é o louco dos são gatos. vários aqui, cara, vários. Alguns cachorros e gatos também. Mas, Ah, bom, primeiro lugar, Carlos Pinduca, queria te agradecer pela presença hoje aqui. Sei que você vai fazer um show na quinta-feira, daqui a 3 dias. Então você deve estar é, numa correria. Sei como é que é a correria. É, Só um segundo aqui. Um segundo pode aqui. ajeitar meu cabelo, ficou Desculpa. pior. Tudo bem. Desculpa, eu só fui botar aqui. Fui só pôr no modo não perturbar que eu não tinha posto, que senão daqui a pouco Tá podia bom. acontecer alguma interferência. Mas enfim, eu sei que você vai fazer o show. O nosso tema de hoje é esse, é o show que a banda Proto vai fazer aí, comemorando 20 anos de lançamento do seu primeiro disco. Daqui a 3 dias ela se apresenta na Infino, Comunidade Criativa, em Brasília, na Asa Sul, 506 Sul, a partir das 8 horas da noite, né? Depois a gente repete essa ficha técnica e você estará lá. Bom, só para deixar só um esclarecimento aqui, que a gente sempre, nessas lives, a gente conta a história das pessoas, dos convidados, enfim, os convidados contam, na verdade. Mas o Carlos Pinduca já esteve aqui, é um prazer recebê-lo novamente, muito feliz dele estar aqui de novo, numa live na qual ele contou a sua história. O Carlos foi guitarrista. Eu conheci você em 1991, por aí, quando você era cabeludo e tocava numa banda chamada Cravo Rastafari, né? Você falou dessa Exatamente. banda. Depois veio o Mascavo Roots, uma banda que teve uma enorme repercussão nacional aí nos anos 90. E depois do Mascavo você partiu para o Proto, você até falou dessa história. E de outros tantos projetos que você tem, né? Você é um cara sempre bem ativo. Eu acompanho você nas redes sociais, sempre tá tocando, ou solo, ou com alguém, mas você tá sempre mostrando suas músicas, fazendo algum cover. É bem interessante isso aí, você pode até falar um pouco mais. Mas o Carlos já contou a história da trajetória dele, né? Quem quiser, é fácil. Depois da Covid a minha memória não anda muito boa, mas foi recente. Deve ter um ano, talvez um pouco mais. Você encontra aí, é só botar nos rios que você acha essa conversa. Então hoje ele está aqui especificamente para falarmos dos 20 anos do primeiro disco do Proto e um pouco da história da banda. Carlos Pinduca. Então, para a gente começar, eu queria saber que você falasse um pouco como é que surgiu o Proto. Fala, Marcelo. Então, o Proto surgiu quando eu ainda estava no Mascavo Roots, porque eu fazia umas músicas que não eram do estilo do Mascavo, né, que era uma banda mais de reggae, ska, e aí mostrava para a banda e a banda falava, essa música não tem a ver com a banda, Uhum. é muito triste, é muito não sei o quê, é muito... Uhum. E aí alguns da banda, na verdade, se animavam. Alguns da banda, eu lembro de eu tocando com o Kim, que era o tecladista. Quando acabava o Uhum. ensaio do Mascavo, a gente ficava brincando com os outros instrumentos e o Kim gostava de tocar bateria. Depois ele se tornou baterista do Mascavo, inclusive, quando o Choja saiu. E aí a gente ficava brincando com as músicas, mas aí foi se tornando recorrente isso, de eu mostrar músicas que não tinham a ver com a banda. Eu acho que eu estava ficando com a pilha mais em outro tipo de som, né?
que era, no fundo, o som que eu tinha começado a ouvir. Assim, antes de eu começar a gostar de reggae, eu gostava muito de rock alternativo, gostava de The Cure, gostava de Seals and the Bench, gostava desse pós-punk, né? Depois comecei a gostar de punk rock, então ouvi muito Dead Kennedys, Exploited, GBH e por aí vai. Mas aí foi isso, aí uma hora eu fui fisgado pelo reggae, mas continuei gostando das coisas, gostando de Pix, gostando de Tia Soel, e eu acho que o Proto foi isso, o Proto foi o retorno a essas minhas origens musicais. E já estava uma relação meio desgastada do Mascavo também, a coisa já estava caminhando para uma coisa de acabar a banda, de eu sair, e foi juntando uma coisa com a outra. Então eu fui pilhando, resolvi gravar demos sozinho com essas minhas músicas, né? Então eu chamei o Zé Pedro Golo, que era meu vizinho de quadra, eu morava na 203 Sul e ele também. E aí eu chamei ele, que ele tinha um Tascam, falei, Zé, pô, tô com um monte de música aqui, programei as baterias eletrônicas e queria ver se gravava, cara. Ele, vamos nessa. Eu fui na casa dele, a gente gravou em uma tarde. Uma demo com 4 músicas. Isso foi em agosto de 96. Olha só, 26 anos, 27 anos, quase. Então, exatamente. Aí a gente gravou essa demo na casa dele, numa tarde, bateria eletrônica, baixo, guitarra, vocal. Eu tocando tudo. O Zé tocou um tecladinho ou outro, eu acho. E aí eu adorei o resultado, cara. Né? Meio Foo Fighters no começo também. Exato. Tem muita banda que é assim, né? Que a pessoa quer fazer uma coisa e eu adorei o resultado, cara, porque meu intuito na época era isso, eu queria ver como é que falava tudo junto. Eu fazia o baixo, fazia a guitarra, mas quando você não ouve tudo junto, você não sabe se está dando certo, né? E aí foi isso, aí gravamos a demo, eu gostei pra caramba, enquanto isso eu tocava no Mascavo, fiquei mandando a demo para algumas pessoas. E um mês depois eu gravei outra demo, fiquei tão animado que um mês depois eu tinha tanta música, essa primeira demo tinha 4 músicas, a segunda demo já tinha 5 músicas. Gravei uma segunda demo em setembro de 96. E aí, cara, foi exatamente em setembro de 96 quando eu saí do Mascavo. Então, culminou a segunda demo com a minha saída do Mascavo, por outros motivos, né? A relação estava meio ruim com a banda. E aí foi isso, cara. E aí me sobrou o Proto, vamos dizer assim. Me sobrou o Proto, aí eu dei um tempo, aí eu lembro que eu tranquei faculdade. Quando eu saí do Mascavo, eu tranquei faculdade. Fui morar em Recife com meus pais. O final de 96 eu acabei morando em Recife. Morei entre setembro e janeiro de 97, morei em Recife. E aí tem até uma música chamada Recifoligi versus Spectroman que eu fiz em Recife. Tem algumas músicas eu fiz em Recife. E aí, cara, eu fiquei meio... Eu dei umas divulgadas, eu lembro que eu mandei umas demos pro Miranda, o Miranda se amarrou até. Me ligou de volta. E aí fiquei com esse projeto assim, de vez em quando eu ia gravar na casa do Zé Pedro. Então, eu fui gravar depois um dub na casa do Zé Pedro. Isso já quando eu voltei para Brasília em 97. Aí em 98 eu gravei outra música. Aí gravei uma fita ao vivo, que na verdade não era ao vivo, a gente só pegou umas palmas de show do Bob Dylan, né? Era brincadeira, a gente no quarto lá. Aí, cara, em 98, o Rafa, que era do Boigeirão, começou a botar pilha para mim, para formar a banda Proto. Assim, pô, cara, por que você não forma a banda Proto? Vamos fazer uma banda, vamos tocar as músicas aí, não sei o que, não sei o que. E aí eu dei uma relutei um pouco. Falei, não sei. Relutei um pouco, aí uma hora acabou saindo, assim, me convenceu. E aí a gente começou a ensaiar no começo de 99. Eu me lembro que foi meio primeira semana, segunda semana, foi bem no comecinho do ano mesmo, tá todo mundo aqui, aquelas férias, né, de verão. Quem não viajava se dava mal, ficava aqui. E aí a gente começou a ensaiar, cara, e logo depois, como as composições estavam prontas, foi preciso só fazer arranjos, né? Que facilitou. E logo depois surgiu um show, cara,
surgiu um show em fevereiro, começo de fevereiro, mês de fevereiro, lá no Inside Club. Você lembra do Inside Club? Surgiu um show que era a gente, o William Bradley Project e o Deveraldos. E aí a gente foi, cara. E aí começou. Meu show foi super legal já. Foi super bom. Quem tava lá adorou. E aí a gente fez outro show no Inside. Aí começou a tocar pela cidade. Tocou muito em Goiânia nesse primeiro ano. Rolou um convite lá, nem sei como é que foi, para tocar numa mostra de cine trash. E aí a gente começou a fazer amizade com o pessoal de Goiânia. E aí eu me lembro que no primeiro ano, no final do primeiro ano, a gente contou quantos shows a gente fez. A gente tinha feito quase que o mesmo número de shows em Goiânia e em Brasília, para você ver como é que a gente pegou em Goiânia, assim. Foi um lugar muito importante pra gente. E aí, inclusive, a nossa gravadora acabou virando a gravadora goiana, né? Que é a Monstros Discos, né? E fizemos muitos amigos, a cena toda, a gente conhece todo mundo lá, foi super legal. E é isso, cara. E a banda foi indo assim, lançando cassetes, tocando por um do rock, foi galgando o seu espaço assim, na cena independente, né? Era um esquema bem diferente do Mascavo Roots, né? Porque o Mascavo era uma banda que sempre foi popular. O Mascavo Roots, quando era ainda na época do Cravo Rastafari, nunca teve problema de público. É uma banda que sempre trouxe muito público pro show. Até por ser reggae, né? Bob Marley, não sei o quê. E depois, quando virou Mascavo, também tinha muito público. Mas o Proto não. O Proto já era um esquema alternativo que eu sempre queria, inclusive, né? No Mascavo. Eu era o lado alternativo do Mascavo. Eu queria ter o controle sobre minhas coisas, eu queria fazer a capa do disco, sempre lutei muito por esse controle do processo produtivo. E aí foi isso, cara. Aí foi só alegria aí. Foram 8 anos de carreira. De 99 de 96. Não, 99. Assim. 99 que eu tô contando com a banda, né? Contando com a banda. Foi de 99 a 2007. Eu fiquei mais tempo no Proto que no Mascavo. Olha. Porque o Mascavo eu fiquei de 90 até 96, 95, quando era Cravo. Fiquei mais tempo no Proto. Que legal. E, enfim, no começo, qual foi a primeira assim, informação? Fazer uns registros aí, acho que é o Zé Pedro que está aí, que mandou um alô, né? O Marcos Pinheiro também entrou mais cedo aí, há pouco, né? Mandou um alô também. O Bilax falou que você é ídolo. Abraço, Ciro, João Pedro, Marcos Pinheiro. Fernando aqui também, lá de Teresina, eu vi que entrou. Legal. Bem-vindos todos. Como é que era a primeira encarnação da banda? Teve muitas formações? Como é que foi? Não, teve 2 formações só. A primeira formação sou eu no vocal e guitarra, o Rafa na guitarra e voz, Pedro Ivo do baixo e voz e o Cristóvão na bateria. Aí, um pouco antes da gente gravar não, um pouco antes não, foi bem antes. Lá para 2001, o Rafa saiu. Mais ou menos em 2001, o Rafa saiu. E a gente gravou o disco em 2003. Mas o Rafa ajudou a fazer boa parte do repertório do primeiro disco. Tem até uma música lá que é dele, que a gente chamava de Rafa Song, Pra Que o Jardim. Ele trouxe a ideia inicial. E aí mudou para o Tarsis, e aí foi essa formação que durou. O Tarsis acabou gravando os 2 discos com a gente. Tocou no Abril pro Rock com a gente, né, que a gente foi tocar. Tocamos em muitos festivais. Tocamos no Porão do Rock, várias edições. Bananada e Goiânia Nós, lá em Goiânia, várias edições. Tocamos no Abril pro Rock, na edição de Recife, na edição de São Paulo, abrindo para o Stephen Malcolm, né, do Pavement. Então a gente teve várias. Eu até dei umas entrevistas essa semana, eu falei que o Proto chegou a lugares que o Mascavo não chegou, por um lado. E o Mascavo chegou a outros que o Proto não chegou. Mas assim, o Mascavo foi uma banda maior, gravou em São Paulo, por uma multinacional. Mas o Proto chegou a alguns lugares que o Mascavo não chegou também. Eu acho que o próprio tocar no Abril Rock. Algumas respostas da crítica também. O Proto teve umas boas respostas, assim.
Foi uma banda Bacana, cara. super importante, assim, pra mim. Que legal. E as letras, falando um pouco assim do processo de composição, né? Era você as primeiras, antes de se efetivar como uma banda, você compunha tudo. Sempre você que compôs, né? São letras muito Sim, boas, assim, né, cara? Tipo, valeu. como é que é? De quebrar o gelo, né, cara? É, É, que você fala, como é que é, cara? Pra eu. Eu gosto é. muito, minha Chance memória tá voltei ruim, contra mas. alguém chance voltei contra alguém que quebre o gelo sem me derrotar, posso prever, faço meu tempo crer. Muito bom, cara. Muito É, bom. As letras onde são os muito povos boas. passam longe de mim. Cara, então, essa letra, cara, por exemplo, essa letra é muito doida. Essa letra surgiu, caiu na minha cabeça, andando de carro da 203 Norte até o Venâncio 2000, cara. Olha que coisa doida. Tava andando de carro, tava fazendo uma coisa lá, tava indo pegar minha namorada na época. E, cara, a letra surgiu, cara, na minha cabeça, caiu assim, foi muito rápido, assim. Aí sempre que rola isso, depois eu dou uma ajeitada, né? Caiu o básico e aí depois eu tava num processo, como é que eu posso dizer, emotivo muito intenso na época. Eu tava num processo muito forte da minha vida, assim, tipo, meus pais tinham ido embora, foram embora de Brasília, eu fiquei morando com meu tio em 94. Tava nessa pressão do Mascavo dar certo, porque depois quando eu fiquei morando com meu tio, eu falei que ia morar 6 meses, acabei morando 6 anos. Então fiquei nesse processo de uma certa tensão de não estar morando na minha casa, e aí a banda dá certo, não dá certo. Tá? A banda tinha, o Mascavo tinha uma questão nesse sentido, se alguns tinham mais pressão financeira que outros. E, obviamente, dependiam de que a banda desse certo financeiramente. Então tinha essa tensão na banda, se a gente facilitava o caminho para dar certo, se não facilitava, se fazia uma coisa mais pop para ganhar o mercado, e era uma briga na banda. Enfim, o Mascavo era muito tensa, a relação do Mascavo era muito tensa, virou muito tensa, assim. E fazia uma faculdade que eu não gostava, que na verdade, assim, me formei em jornalismo, mas eu nunca quis ser jornalista muito, hoje em dia até aceito melhor. Então foram muitas tensões, assim, emocionais, e isso gerou uma fase fértil em termos de letra. Até de descobertas, eu comecei a fazer terapia, de uma hora para outra eu comecei a fazer terapia, porque eu tive uma crise nervosa, então assim, foi uma época muito doida na minha vida, assim. Quer dizer, a época que eu fiz as músicas do Proto foi uma época muito doida, assim, e que eu tava realmente muito prolífico, porque, cara, minha cabeça tava a 1 milhão, assim. Minha cabeça e meu coração. Então, as músicas saíam realmente... eu me dedicava, assim, como é que eu posso dizer? Sei lá, cara, saia muito rápido e muito fácil e muito... e ao mesmo tempo eu também tinha muito gás para mexer na música, sabe? Talvez o fato de ser universitário também tinha muito tempo livre para burilava na música, burilava daqui, burilava dali. Enfim, fazia muita música, cara. Foi uma época que eu fiz muita música. E se você notar, são todas músicas meio questionamentos existenciais, que é por onde eu estava passando. Questionamentos existenciais, de relacionamento, tem questões de leitura até. Tem uma música que é baseada no livro Sagarana, do Guimarães Rosa. Uhum. E não é porque eu sou cabeça, não. É porque, cara, eu fui passar uma vez umas férias em Recife, na casa dos meus pais, já morava com meu tio. Cheguei lá, cara, fiquei doente no primeiro dia. Primeiro dia chego com a sinusite, assim, de arrebentar minha cabeça, cara. Nunca tinha tido sinusite. E aí o médico falou, ó, você vai ficar em casa, cara. Vai ficar uma semana em casa, sei lá, não sei quantos dias em casa. Foi muito forte mesmo a parada. Cara, época pré-internet. Eu acho que a casa dos meus pais não tinha nem TV a cabo nessa época, cara. Se tinha, tinha pouco canal. Cara, não tinha nada para fazer. Então eu lia um livro por dia. Eu lembro que eu li um livro chamado Confissões de Lúcio num dia, li o Sagarana no outro dia.
Caramba. Eu não tinha nada para fazer. Ficava o dia inteiro lendo. E aí tem uma música que é baseada até no Sagarana, que é Bregense, que é baseada num conto chamado Burrinho Pedrez. Mas é isso, cara. Eu tava muito prolífico, assim, e tava com muitas descobertas musicais, sei lá, tava ligado em Mutantes, e aí tinha umas coisas meio parecidas com o Raul Batista, eu tava numa, sabe, parece que tá descobrindo o mundo, assim, sabe, rolou uma explosão na minha cabeça, cara, um pouco ali, naquela época. E ao mesmo tempo minha vida pedindo socorro, cara. E acabou que foi isso que gerou essas composições iniciais, né? Massa, cara. Pode falar. Não, é isso, e eu acho que eu acabei achando o meu jeito de compor, né? Porque assim, a minha primeira banda foi a banda de hardcore, né? Que eram os Corpos Corrosivos. Eu era o compositor também da banda. Tá, tinha o meu jeito ali, adolescente, mas como eu era muito limitado tecnicamente em termos de música, saía aquele hardcore ali. No Mascavo eu tinha restrição pelo estilo da banda. Eu já conseguia botar meus toques também, mas a banda eram 7 pessoas, tinha restrição. O Proto, quando virou esse projeto solo meu, como começou com um projeto solo, já era eu tendo uma certa técnica musical, uma abrangência, um conhecimento maior do rock e fazendo as composições do meu jeito. Então acho que eu achei meu jeito de compor ali. O Proto tem o meu DNA musical ali. Tanto que até hoje eu componho mesmo para aquela linha. Componho mais ou menos por aquela linha, dando umas mudadas, assim, mas eu achei ali meu esquema de composição. Né? Aí foi isso. Mas assim, quem ouve as demos que eu fiz é outra viagem. É bateria eletrônica, umas viagens minhas ali de até mais psicodélicas. Quando virou banda, virou uma coisa mais roqueirona, assim. Acho que trouxe mais umas coisas que o Rafa tinha, que o Pedro tinha, o Cristóvão, virou uma coisa mais power, assim. Mais potente, assim. A banda ficou mais rock mesmo. Meu projeto é mais viajandão, assim. Se comparar, é diferente. Legal, bacana. O Marcos Pinheiro estava até falando que ele estava nesse show do Abril pro Rock que vocês fizeram em Recife. Né? Foi. Recife? Foi Recife e São legal Paulo, esse mas show, ele cara. falou que estava nesse show do Abril pro Rock. Acho que deve ter sido o de Recife que ele falou. Ele foi uma galera de Brasília, foi legal o show. Cara, é engraçado porque eu saí do show odiando o show. Eu achei uma bosta quando acabou. Pô, caramba. Porque eu tava nervoso mesmo. Eu errei. Eu falei assim, agora vamos tocar a música do The Who. Aí eu falei, não é The Who não, errei, é a música tal, sabe? Eu dei umas atrapalhadas assim. Mas musicalmente a banda estava muito coesa, estava tight, como diz o Felipe Seaba, estava bem coesa. E eu lembro que quando o show acabou, o Miranda, o falecido Miranda, veio falar comigo animadão, assim, caralho, showzão, cara, você detonou. E eu tava, na verdade, puto, porque eu achei que não tinha sido bom o show. E eu lembro meio que eu dei uma desprezada no Miranda, na verdade, fiquei pensando assim, Miranda tá falando isso só pra... Tava meio chateado, eu queria ir pro hotel, eu queria ir embora, assim. Mas olhando em retrospecto, o show foi legal, cara. Foi legal, só não foi o que eu esperava. Eu estava pensando num show que fosse me salvar do meu emprego e que fosse me tornar contratado de uma gravadora. E não era isso, cara. O Proto não era isso. O Proto era uma banda para ser uma porrada ali. O público gostou, empolgou e etc. Entendeu? Minhas expectativas estavam erradas ali. De novo, essa minha contradição com o fato de eu não querer trabalhar no emprego normal. Que ano foi isso? Oi? Isso foi em 2002. 2002. O Marcos falou que depois vocês foram comer carne de sol com queijo coalho no restaurante Noca em Olinda. Cara, carne de sol histórica, cara. Eu nunca comi uma carne de sol melhor na minha vida. Nunca comi uma melhor na minha vida. Realmente, cara, chegava uma montanha assim, de carne de sol, queijo coalho. Um fenômeno. E você lembra quem estava tocando no dia com vocês? Você falou Steve Malcolmus, né? Cara, não, então, em Recife, quem tocou foi o The Mission, com Bacalhau na bateria.
Olha Demission com o só. Bacalhau na bateria. Foi o Mombojó que foi a grande revelação que ele abriu pro rock. Eu acho que tocou o Testículos de Mary. E, cara, eu não lembro mais quem tocou no nosso dia, porque eu lembro que a gente ficou os 3 dias. Acabou que teve Rodox também. Eu acho que foi o primeiro show do Rodolfo fora do Raimundo, sabia? Eu acho que foi o primeiro show do Rodox. Eu acho que o Tom Capone tocou com o Rodolfo. O Tom Capone tinha produzido e o Tom Capone tocou com o Rodox. E eu lembro que no outro dia teve Charlatans UK, né? Teve Olha Charlatans. só. Charlatans, que massa. Foi legal. Até que eu me lembro, outro episódio com o Miranda, que eu tava vendo o show, tava curtindo a Miranda. Isso é uma merda! Aí eu fiquei puto com o Miranda. Porra, eu gosto disso. Miranda é cheio de frase de efeito. E aí teve o Tom Zé também. O Tom Zé sofreu um infarto, cara. Nesse é pro rock. Nossa. O Tom Zé, no meio do show, sofreu um infarto e saiu do palco. Que loucura, velho. Tinha Sepultura, não? Sepultura Cara, também tava, não, né? Tinha um dia de metal. Um dia de metal, talvez tivesse Sepultura, acho que sim. Sempre tem metal, né? No Pro Rock são 3 dias, ou eram, na verdade mudou agora. Vai ter até semana que vem. Semana que vem tem Pro Rock, apesar de ser em maio. Em Recife vai ter só banda de metal. Que o Paulo André é mais metaleiro, né? Mas teve o dia de Sepultura também, acho que sim. O Marcos falou que o Rodox fez o primeiro show, isso mesmo. Marcos E Pinheiro. aí, em São Paulo, e a gente saiu de Recife e foi para São Paulo tocar, porque já era edição reduzida, abrindo para o Stephen Malcolm, que tinha tocado em Recife também. Só que São Paulo era só a gente e o Lila abrindo para o Stephen Malcolm. E a gente foi logo antes dele, cara. E foi super legal. Cara, foi na choperia do Sesc Pompeia, cara. Foi um puta show também, para uma plateia bem seleta. Eu lembro que o Kit Vinil, quando eu tava passando, parou e falou assim, ó, sua banda é muito boa. E aí eu fiquei super feliz, né? Assim, cara, que eu... Então foi super... Depois a gente foi no programa dele até, deu entrevista no programa. Ele chamou a gente para ir no programa dele, a gente voltou a São Paulo. Então foi isso, assim, acho que o Proto teve essa pegada que o Mascavo não teve. O Mascavo era muito mais uma coisa de público, e o Proto teve essa coisa com a crítica, com um público mais seleto, assim, foi bem legal. Massa. Várias figuras saudosas aí que você falou, né? Infelizmente não estão mais conosco, né? O Kid Vinil, né? O Herói do Brasil, né? O Miranda, Tom Capone, né? Exatamente, a vida é um sopro, né? A vida é um sopro mesmo. Pois é, pô, aí você tocou pelo Abril pro Rock, né? Que bacana, cara. Duas edições. Você chegou a conhecer também o Wayne Hussey lá, o pessoal do The Mission? Não conheci ninguém do The Mission. Conheci ninguém do The Mission. Ele mora em São Paulo, né? Ah, mora em São Paulo? Mora, acho que ele mora já há muitos anos em São Paulo. Mora no litoral paulista. Acho que ele é casado com uma brasileira. Ah, legal. Foi legal o show deles, direto. cara. O show deles foi bem legal, foi bem legal. A gente tocou em muito festival, cara. O Pro tocou em muito festival, aliás, em muitas cidades. Tocou no Sul, fez turnê no Sul do Brasil, tocou em Ribeirão Preto, tocou em São Paulo algumas vezes, tocou no Rio. A gente fez uma boa rede, assim, bons contatos. Goiânia muito. Isso tudo antes de lançar o primeiro disco. Eu acho até tem gente na banda que acha que a gente devia ter gravado o primeiro disco antes, assim. Que a gente deu uma esperada para ver se ia acontecer alguma coisa, mas que podia ter gravado o disco ali em 2002, talvez. Ou 2001, sei lá. Mas eu acho que talvez um ano antes, assim, já tinha um repertório. Mas aí o fato é que depois de abrir pro rock a gente voltou, fez uns shows e resolveu gravar por nossa conta mesmo, assim, junto com a Monstro Discos. E quem estava nascendo naquela época, mais ou menos, era o estúdio do Felipe Seabra. Então ele estava abrindo o estúdio, a gente... chamou também o Yuri Freiberger, que é um cara que a gente tinha conhecido, que é lá do Sul, do Tom Block, a banda do Sul, e que ele tinha produzido o Frank Jorge, a gente tinha adorado o resultado do disco dele, e que ele tinha produzido e chamou também. Então foi o Yuri Freiberger e o Felipe Seabra que produziram esse primeiro disco.
do Proto, né? Que aí foi um outro processo também ali na casa de Felipe, de descobrir os sons, etc. A gente serviu um pouco de cobaia ali na casa dele. Uhum. Mas foi E legal, assim, Ah, fala. não pode falar, pode falar. Não, foi legal Pode concluir. a gravação, teve uns atritos, assim, o Felipe brinca até que ele não chegou a acabar o disco, porque a gente discutiu, mas ele deu dicas importantes também. Ah, ele não foi até o final das gravações. Não, não é que ele não foi até o final da casa dele, mas ele meio se afastou, assim. Ele dava umas sugestões, a gente não acatava e aí não gostou, não. Aham. E vocês levaram quanto tempo para gravar esse disco? Marcelo, nem me lembro, cara. Foram, sei lá, 2 meses, 3 meses, não sei, cara. É aquele esquema que é muito cansativo, né, cara? De você trabalhar até. Você chega no trabalho 8 horas da manhã, sai 6 da tarde, vai gravar, sai meia-noite, volta, dorme pouco, vai pro trabalho. Mas não tinha como ser. A gente não tinha como se dedicar totalmente, né? Cada um trabalhava ali, não tinha como fazer uma coisa muito dedicada. Tipo o Mascavo foi, de novo a comparação com minha outra experiência. O Mascavo foi passar um mês em São Paulo com hotel, tudo pago e tendo o dia no estúdio livre. E o próprio era outro esquema, a gente trabalhando para bancar a gravação, para chegar à noite. Então foi fazendo de pouco em pouco, assim, lá no Felipe. Finais de Uhum. semana gravava mais, mas vai dando uma cansada, assim, esse esquema. Você vai privando um pouco o seu sono, você vai ficando cansado, assim, você vai dando uma. Aí tem que dar umas paradas de vez em quando, sabe? Aham. E o repertório, como é que foi? Vocês já deviam ter muitas músicas, né? Como é que foi a escolha do repertório para o disco? Cara, eu acho que foram quase todas as músicas que a gente tinha na época. Eu lembro que a gente tirou uma música ou outra, resolveu não colocar, não me lembro por quê, mas colocou quase todas as músicas que a gente tinha. São 13 músicas, né? E é um disco muito. 13 músicas que são porrada na moleira, como se falava ali, porque tem 33 minutos o disco, ou 36, é muito rápido, assim. É muito rápido, o disco passa rápido. Mas é isso, assim, é um disco mais cru. Eu acho, assim, que... Eu não sei se ele pegou... Eu tenho críticas ao disco, eu não sei se ele pegou. O disco é esse aqui, ó, falar nisso aqui, ó. Foi lançado em vinil até, ó. Oh, que massa. Na época ele É, saiu em CD. saiu em CD na época. Aí, recentemente, a gente lançou em vinil, ó. Até tirar aqui para ficar mais bonito, ó. É pela Monstro também ainda que lançou o vinil. Não, aqui quem relançou foi a Dom Pedro, Ah, aqui de Dom Brasília. Pedro. Assim, É, é a, a loja a do loja de Guy, né? disco. Aham. É. E, Massa, cara, massa. pois é, não, o legal desse disco aqui do Proto é que o Yuri tinha guardado as masters. Então, por exemplo, o do Mascavo, a gente fez a partir de um CD, a gente não tinha as masters. As masters eram da Warner, sei lá. E o Proto a gente tinha master, então a qualidade fica muito bom, assim. Ó, o Otávio perguntando se vai ter vinil na quinta. Não sei, Otávio. Parece que estão vindo os vinis de Portugal aí. Não sei se vai chegar a tempo. Vou falar com o Gás ali, para ver se a gente vende algum lá. Se ele vende, né? Sei lá. Porque tá com ele já. Não, mas Mas, caso não chegue, né? Aí pode comprar depois também, né? Com você, na só Dom fazer Pedro, contato. vende a Dom Pedro, exatamente. Ah, Tinha veja o Dom acabado, Pedro. o primeiro lote tinha acabado. Mas assim, mas é isso, cara. Mas assim, eu tenho críticas ao disco, mas eu acho que ele captou o que a banda era, assim. Eu faria algumas coisas diferentes, eu acho que o próprio Felipe eu tinha que ter ouvido mais algumas coisas. Eu reconheço que ali eu fui meio cabeça dura. Ele tinha uma experiência ali que ele queria passar, que eu fui muito straight, né? Como diz, sei lá, em inglês, muito cabeça dura mesmo. Uhum. E podia ter pegado umas sonoridades mais legais ali. E o Yuri também, que as coisas que eu me arrependo do Yuri, umas sugestões dele de mixagem, que eu também fui cabeça dura, um pouco ignorante até, assim, na minha ansiedade. Mas, enfim, no final foi o que rolou. Mas eu gosto do resultado, acho que a essência das músicas está aí. Se alguém quiser conhecer a banda, tá aí, sabe? Tá aí o disco. E eu gosto muito das composições também. Assim, o processo de um disco ele envolve
várias etapas, né? Primeiro começa a composição, arranjos, a gravação é a última etapa, assim. Então, em relação à gravação, eu tenho algum questionamento, ou até arranjos, alguns também. Mas eu gosto muito das composições. Eu acho que elas... Eu sempre acho que um dia a Marisa Monte podia gravar uma música minha e podia ficar legal na voz dela. Uma cantora de verdade, sabe? Botar uma coisa mais leve. Não seria com a minha voz. Eu não sou cantor, eu sou um vocalista, eu sou um guitarrista que está cantando. Eu não sou um cantor. Mas é isso, assim, eu gosto muito do resultado, eu tenho muito orgulho do Proto, assim, muito orgulho. Que bacana, cara, que bacana. E 20 anos, né? Como é que é olhar assim? 20 anos se passaram, né? Parece que foi ontem. Eu lembro até que eu acho que eu te encontrei, foi em 2000, né? No show do Meno Astroman, que teve ali no Teatro Garage do Sesc. Foi no Sesc, ali da Sim, 913 Sul, e aí foi você lá falou atrás, na né? época da banda. Não, o Ela Proto estava no abriu, cara. Não, começo. o Proto abriu o show, Marcelo. Abriu esse show, né? É, Abriu, eu lembro que você estava só lá. que tiveram várias bandas de abertura, umas 5 bandas. E E a gente foi uma das bandas vocês que abriu. abriram. Olha É. só. Eu Esse lembro. show, para mim, do Menos também é um marco de um dos shows mais altos que eu já ouvi uma banda tocar na minha vida, cara. Eu saí surdo do show do Menos também, cara. Eu Muito tava agoniado. bom. É um dos poucos shows que eu fiquei agoniado com a altura do som. Falei, caraca, o som alto do cacete, cara. Eu não sei se você tem essa lembrança de que foi muito alto o som deles. É. Eu lembro da galera dando moche também. Showzão, né? Showzaço deles. Showzaço da Showzaço banda. muito bom, cara. Eles são muito bons. Eu até entrevistei essa banda. Tem até um Ah, disco deles legal. aqui, muito bom. Os É, caras são bem. Tinha um visual meio devil, né? Mas o som é bem mais porrada, né? Meio surf, porrada, né? Meio Dick exatamente. Dale, assim. Tocavam Que bacana, super bem. cara. E você conheceu os caras lá do Ben no Astroman? Conheci rapidamente. Eu sempre fui meio tímido, cara, para conhecer cara, sabia, de outra banda? Sempre fui meio tímido, tanto no Brasil quanto no exterior, assim. Eu não sou de fácil. Não sou aquele cara sociável, não, que chega e conversa com todo mundo, não. Eu tenho uma história engraçada com o cara do Mudhoney. Pô, acabei de esquecer o nome dele, o guitarrista. Mark Arner? Não, o guitarrista, Esqueci. Eu sabia o nome dele. Que eu encontrei no Porão do Rock, por acaso, ali nos bastidores. 2006. E reza a lenda. Hã? 2006. Que eles Tá, tocaram não, no Porão então. do Rock. Foi muito bom esse show. Reza a lenda que o grunge começou quando ele usou um pedal de Super Fuzz na guitarra. Aí eu tava meio nervoso e falei assim, pô, é verdade que o grunge começou quando você usou um pedal de fuzz na guitarra? Ele, não, Super Fuzz. Aí esse foi o único que eu tive mais coragem de conversar. Mas eu sou meio tímido, cara. Eu não sou muito... Aliás, tinha até uma coisa do Proto que é engraçada, assim, a gente brincava. Porque a gente fazia as turnezinhas, né, umas turnezinhas, e é muito comum você ficar na casa da pessoa, da outra banda, né, em Florianópolis, sei o que lá. E a gente, não é que a gente fosse fechado, mas a gente é meio na nossa, assim, a amizade vai rolando aos poucos, né? E as outras bandas, cara, os caras chegavam e, cara, já ia fumar maconha junto, já tá... Steve Turner, exatamente, o Marcos falou. Steve Turner, Marquinhos passou aí. Valeu, Marcos. E nem maconha eu fumava, assim. Mas é isso, a gente tinha dificuldade não é dificuldade, a gente fazia amizade. Os goianos tinham muita amizade. Mas essa coisa de sair, se jogar na alçada, já ser amigão da banda que você vai tocar junto, nunca foi muito a nossa, não. Assim, a gente é meio não se relacionava rapidinho, não. O Marcos falou até de uma música sugerida, que eu tô pegando já depois que tá mais para baixo, uma música no Cult 22, que sugeriram de colocar na abertura do Cult 22, acho. Qual? Quer ver? Ele botou aqui, ó. Pessoal brincava que a gente tinha que usar a música no Cult 22 por causa do refrão. Eu peguei que deve estar lá para cima o que ele falou, então não sei qual é a música que o
O Marcos Pereira tá Tá. falando. Deve ser Blackout Suburbano, que fala 22 Blackout Ah, Suburbano. Blackout, exato, ele citou isso, Blackout Suburbano, verdade. É isso, é isso. Não, seria uma honra. Pois é, mas, cara, é isso, cara. Assim, aí eu acho que aí o disco do Proto foi lançado, isso que eu queria falar até sobre o disco ainda. Teve uma boa repercussão. Eu até tenho botado aqui na minha conta do Instagram, assim, eram boas críticas da imprensa, na Folha de São Paulo, no Globo, em revistas, MTV, na Zero. E no ano que o disco foi lançado, o disco do Proto ficou em terceiro lugar na categoria Pop Rock entre os melhores discos do ano do Correio Brasiliense. O primeiro lugar foi Ventura, dos Hermanos, que hoje é o disco clássico, inclusive, se tornou um clássico. O segundo lugar foi Procura da Batida Perfeita, do Marcelo D2, e o terceiro foi do Proto. E a gente ficou na frente do Mundo Livre, do Skank. O disco do Proto também foi eleito o melhor do ano por um site chamado Alucináticos, aqui de Brasília. E uma coisa que muito me envaideceu foi que quando fizeram a eleição em 2009, o Proto tinha acabado já, 2009. Foi a edição do Porão do Rock que reuniu a história do rock de Brasília, vamos dizer assim. O Mascavo tocou, né? Tocou Paralamas, tocou Plebe Rude, e aproveitaram para fazer uma eleição com várias pessoas do meio, críticos musicais, músicos, dos melhores discos da história do rock de Brasília, né? E o do Proto ficou em sexto lugar, se eu não me engano. Ficou ali atrás de Legião, Plebe Rude, algumas coisas lá, mas ficou na frente do Mascavo. O Mascavo ficou em sétimo, do Proto ficou em sexto. Então ficou super bem colocado. Então eu fiquei super envaidecido assim, com isso. Achei que a banda cumpriu o seu papel, né? Que massa, cara. Teve uma ótima repercussão, né, o disco. Foi um disco que deixou a sua marca, assim, né? Mas é em outro estilo, não é um disco que teve uma coisa. O Proto nunca foi de ter grande público. São fãs fiéis, assim. Tem gente que gostou da banda e manteve a fidelidade ali com a banda. E eu acho que essa é a nossa pegada. Uma época eu reneguei isso um pouco. Eu achei que isso era sinônimo de. Ih, minha cachorra. Tá passando skate aqui do lado, ela odeia skate. Eu achei que isso era um pouco sinônimo de fracasso. Às vezes a gente acha que minha música não chegou a todo mundo. Mas depois você vê, não, tinha uma proposta ali que era o seu jeito de ser, você fez seu melhor e a coisa tá ali. Então eu sou super orgulhoso do Proto. Massa. Massa. E sempre o mais importante é a quem chega, né? Para quem as pessoas que, como você falou, que são os fãs fiéis e tal, e gostam da música, né? Eu outro dia conheci pela internet, outro dia não, mais de um ano, e acabei conhecendo depois pessoalmente. Uma moça, a Camila, mora lá em São Paulo, que ela me conheceu pela internet, né? Viu assim, esse é o Pinduca, esse vocalista do Proto, pediu para ser minha amiga. A gente começou a trocar ideia. Ela faz até doutorado em literatura, assim. E ela, acho que acabou o doutorado agora. E ela falou, acho que um depoimento super legal. Ela falou que foi com um amigo uma vez num show lá no Teatro Nacional, acho na Martins Pena, num festival de bandas. E que ela chegou na hora do Proto e que ela meio que ficou impactada. Ela parou, falou para a amiga dela assim, cara, esse cara tá falando exatamente o que eu sinto. Que Esse cara tá falando exatamente o que eu sinto, caramba, eu não acredito. E aí foi atrás da banda, comprou o disco, e aí as amigas falam que ela não parava de ouvir o disco. Então, assim, eu acho que, cara, quando você consegue fazer isso com uma pessoa, você, cara, já conseguiu o seu objetivo, sabe? Assim, cara, uma pessoa entendeu o que eu tinha para falar. Então, cara, nada mais, sei lá, que faz a cabeça de um músico do que isso, né? Massa, muito, muito bom. E desses primeiros discos para o segundo disco, aí como foi que vocês chegaram no segundo? O segundo foi em 2006, né? A banda foi continuando a carreira, fazendo show, tocando em alguns lugares, assim, alguns... eu lembro que a gente tocou na Trama Virtual, lá no estúdio da Trama, lá em São Paulo.
Cara, e aí a gente entrou numa viagem muito doida, porque a gente começou a fazer um som. O segundo disco podia ser parecido com o primeiro, mas ficou bem diferente. A gente começou a entrar em outra viagem, fazer uma música mais rebuscada, músicas maiores, de 5 minutos, mais difíceis mesmo de serem digeridas, assim, mais viagem mesmo. E inclusive, o segundo disco ele é muito maior. O primeiro eu falei que tinha uns 36 minutos, o segundo disco deve ter mais de 60, sei lá. É uma viagem ali. Não, eu acho que não chega a ter isso, mas o disco tem músicas grandes, tem arranjos complicados. Aí a gente teve a ideia de virar a banda, fazer a banda só como se fosse um sexteto, porque botou o Tchotcho na percussão e o Rafa no teclado. Então botou as coisas meio afros ali, uma coisa percussiva meio afro. Eu não queria que soasse como banda indie, que fosse uma coisa diferente, assim. Então tem as coisas meio indianas, meio... que massa. É outra viagem, assim, o segundo disco. Agora, é um disco que não tem muito hit, assim. Não que o primeiro tenha hit, mas o primeiro as músicas são cantáveis. Se você acaba as músicas e fala assim, essa música fala blackout suburbano, essa música fala não sei o quê. O segundo não, o segundo tem ele é mais denso e ele é menos pop mesmo. Assim, fazendo uma coisa grosseira, é meio como se fosse o primeiro do Stone Roses e o segundo, que é completamente diferente, sabe? O segundo Stone Roses eles foram para outra viagem. O Proto tem um pouco isso também. Ao invés de repetir a forma do primeiro, a gente foi para outra viagem no segundo. E acho que a gente gostou, assim. Eu gosto também bastante. O segundo disco? O segundo a gente fez com o Rafa, do Boijerão, e que tinha sido do Proto, e com o Zé Pedro, que tinha produzido as demos. E no estúdio de Felipe Seabra, de novo no estúdio dele, mas sem ele produzir. Mas foi isso. Esse também está disponível para venda em vinil ou CD? Cara, vinil não. CD, talvez na Monstro Discos. Deve ter na Monstro. Mas tá em streaming, né? Se quiser ouvir, tá tudo em streaming. A Monstro colocou. É um disco legal, cara. Eu gosto. Massa. As demos também você pôs no streaming? O material que você gravou antes? Não. O material do Proto, quem botou no streaming foi a Monstro Discos. Eu botei no SoundCloud as demos. Inclusive as minhas solo. As minhas demos solo eu botei no SoundCloud. E também as demos da banda estão no SoundCloud também. Que massa. Então quem quiser achar, tá tudo disponível. Aí vocês gravaram o segundo disco e foram divulgar. Fizeram mais shows, né? Sim, fizemos mais shows. A mesma coisa do primeiro. Foi para jornais, tiveram críticas. Mas eu acho que começou a cansar um pouco já. Não é a cansar, cara. São épocas da vida que você está... Por exemplo, no Proto eu notava isso. Eu acho que a coisa nasce com a fagulha, todo mundo na pilha, mas coisas novas começam a acontecer na vida das pessoas. Então, sei lá, um se casa. Ou arruma, aí não quer mais ter muito tempo para a banda. Aí o outro arruma um emprego legal e fala, cara, não posso ensaiar, agora eu tenho meu emprego aqui, vou trabalhar até às 10. Então, a coisa começa a ficar muito em segunda prioridade, assim. Eu tinha esse dilema no final do Proto, que eu queria ser músico ainda e não estava muito satisfeito com o meu emprego. E eu falava, eu quero ser músico, e via que os outros não tinham muita pilha para isso. Então, rolava para mim um certo questionamento, assim. Falava, eu lembro na época que eu falava assim, cara, ou eu vou procurar minha turma, quem quer ser músico que nem eu, ou eu entro na onda deles. E é engraçado que o destino me levou para entrar na onda deles, porque eu acabei arrumando emprego, e foi bom, foi libertador até, arrumando um emprego que eu gostasse mais e que a música virou uma coisa, um hobby bom, assim, sabe? Que, graças a Deus, eu não preciso viver dela. Mas na época do Proto eu tinha isso. E aí foi meio desgastando um pouco. Eu acho que quando a banda não vai apresentando coisa nova, não é apresentando coisa nova. Eu acho que a banda tem que... Ou a galera da banda tá muito tranquila, que aquilo lá é um hobby,
e que aquilo vai virar um espacinho na sua vida ali de lado, ou a banda tem que crescer e gerar dinheiro, e eu acho que o que mantém uma banda é dinheiro, mantém uma banda principalmente, ou tá todo mundo bem resolvido que aquilo lá é um hobby, assim. E o Protos ficou no meio do caminho disso, assim. Então acho que a hora acabou desânimo mesmo um pouco. Aí a banda O parou em Tarsis, o guitarrista, 2007. saiu. O Tarsis resolveu sair em 2007. E no dia que o Tarsis saiu, a gente resolveu se reunir e falou assim, galera, não tem pilha para procurar outro guitarrista mais, cara. Eu tô desanimado já aqui. Aí todo mundo tava na mesma. E a banda acabou. Acabou sem fazer alarde, assim. Não teve show de despedida, não teve nada. A banda fez, beleza, ó, semana que vem tem mais ensaio. Tem mais ensaio semana que vem. E eu acho que do meu lado rolou... Eu me senti até um pouco livre. Falei assim, caramba, que bom, cara. Não tem mais obrigação de ter que fazer música. Não tem mais obrigação de ensaiar toda semana. Posso fazer o que eu quiser durante a semana. Ou seja, se a banda tá nesse nível já... Você fala, pô, já não tô gostando tanto, né? Uhum. E aí fiquei um tempo sem na banda. música, né? Mas você continuou, né? Assim, eu fiquei um tempo sem banda. Eu lembro que eu fiz um blog até durante um tempo. Minha onda foi fazer um blog. Aí depois eu tive filho, aí depois a minha esposa falou pra mim, pô, cara, você tem que voltar pra música, te faz bem, você tem que ter uma produção musical aí, porque senão você fica meio doido aqui em casa. Ela mesmo... E aí eu fiz o Brasil Cibernético. Aí fui tateando ali, comecei tocando com o Jack, que era do Watson, e com o Ivan, que era do Sex Fi, mas depois chegou outra formação, depois chegou o Beto, que era do Suíte Super Luxo, um monte de gente, tocou o Flávio, tocou um monte de gente na banda. O Luiz, o baixista, e caiu, e o Brasil Cibernético, é isso que eu vou dizer. Cara, fez um trabalho legal, as músicas eram legais do Brasil Cibernético. Só que é uma época que ninguém ia pra show, tava todo mundo velho, a gente tocava, não ia ninguém, lançava, ninguém ouvia, mas o material do Brasil Cibernético é maneiro. É maneiro. Também tá no Mas streaming também. tá no SoundCloud, eu acho. Tem no YouTube, tem um clipe no YouTube, tem uma música muito legal no YouTube chamada Isso é Só o Resto, é bem legal. É uma música do baixista, e eu fiz a letra, e a melodia vocal foi o Beto que fez, é uma música bem legal mesmo. Bem legal. Mas é uma banda legal. Aí acabou também, e aí eu fiz Rolimã, que voltou ao esquema que era do Proto no começo, ou seja, eu sozinho, que é o meu drama, né? Meu drama com banda é isso, que uma hora eu canso de ficar dependendo da banda. Eu acho que um saco ficar dependendo, o cara fala, ah, não posso, outro pode, ou então o contrário, uma cobrança, né? Pô, tem que estar... Tem uns excessos de banda, ou quem não quer fazer nada, ou quem quer fazer demais, aí você vai cansando um pouco. Massa. E em que momento que vocês decidiram que o Proto voltaria para comemorar esses 20 anos do primeiro disco, né? E fazer esse show que vocês vão fazer agora, né? Depois de 16 anos, né? Mais de 15 anos sem a banda, o Proto no palco, né? Nos palcos. Como foi que pintou essa vontade de comemorar esses 20 anos? Cara, eu acho que foi olhando o calendário mesmo, sabe? Você está em 2022 e fala, pô, em 2023 a gente faz 20 anos. E também teve um processo da pandemia também, porque a gente chegou a fazer uma colaboração na pandemia. A gente gravou junto na pandemia uma música. Ah, que massa. E lançou aquele esquema de cada um gravar em casa, sabe? Tá todo mundo dentro de casa. E lançou um clipezinho, não sei o quê. Isso deu uma aproximada. E, cara, quando chegou perto da data, falou, pô, galera, vamos se reunir, tá todo mundo morando aqui em Brasília ainda, tá todo mundo vivo, né? Eu acho que a pandemia trouxe essa visão de que estamos vivos, né? Foi uma coisa dura, mas que você passou a pensar mais nisso. E aí, cara, a gente teve a ideia, pô, vamos se reunir? Aí cada um viu sua agenda também, cada um com sua agenda complicada, assim, um pouco. Quando é que dá, quando é que não dá, você pode essa época, eu não posso tal época, blá, blá, blá. E rolou agora aqui para maio e a gente resolveu comemorar, cara. E tá sendo super legal, assim, tá sendo super legal, até reencontrar o pessoal, o processo de ensaio tá sendo legal.
É um pouco cansativo dentro dessa rotina, né, atual, mas eu estou penando muito com a voz. Hoje eu estou até um pouquinho sem voz, porque ontem a gente ensaiou e eu fiz a besteira de não tomar água. E o Proto, o que acontece? Como eu sou guitarrista, eu compunha sem pensar na voz. E algumas músicas hoje estão muito alto para mim, cara. Se a banda voltasse um dia, vamos dizer assim, que não vai rolar, mas eu acho que a gente teria que mexer no tom das músicas, sabe? Tipo, você viu o Santos tocando agora, as músicas dele, teve aquele show de 70 anos, ele mudou um monte de tom. Ele não consegue mais cantar nos tons que ele cantava. Então, mas está sendo um processo legal, cara. Alguns casos as pessoas nem cantam mais, tipo, de Purple, né? É, Você tocou Ian recentemente aqui, você Gillan, vê. Não tem como cantar Child in Time mais, por exemplo, né? cara, não, o Ian Gillan, Imagina. eu não fui nesse último show do Kiss, não, nem do Deep Purple, mas eu já fui em outros aqui. É. Cara, Ian Gillan é uma vergonha, cara, na boa. Ele tá Eu pela acho, eu acho grana, que cara. Ele não tem foi o mais show que voz, eu cara. mais gostei deles, porque eu acho que ele ainda tá cantando bem. Claro Ah, que é? não é como 50 anos atrás. Eu achei Ah, tá. nesse. Foi o melhor show que eu vi dos dois. Eu tinha visto duas vezes antes do Deep Purple e o Kiss, porque foi com palco grande, som bom, e as outras vezes Ah, eram tá, lugares tá. menores e tal, É. O foi Deep Purple eu massa. vi naquele Enfim, net, sabe aquele da net, espaço net ali que também. tinha? É, ali o Pô, eu som tava achei meio uma merda ruinzinho. ali, cara. É, ali achei. O Ian Gillan sai do palco uma hora, aí alguém fica solando. Todo show desses caras velhos é assim, né? O Ozzy sai um tempão, aí fica o teste solando. É meio que o cara pegar oxigênio, né? O cara não tem mais gás. Não, Mas não mas posso você tá falar que com eu tô gás quase nessa total também com o ainda. Brock. Ah? Você tá com gás total ainda, você é bem mais É, jovem que eles. só mudaria o tom da música do Proto, que são altos, cara. Eu não tinha noção de voz, cara, é muito doido. Eu só fazia pensando na guitarra. Eu pensava como guitarrista. Mas vou conseguir cantar aqui. Mesmo que eu E, fique que, sem voz 3 dias depois. e qual que vai ser o repertório? Vai ser o primeiro disco na íntegra? Vai ter coisas do segundo? Vai ter essa música recente? Tem inéditas? O que, que a galera que for assistir ao show na quinta-feira pode esperar aí de repertório? Cara, não tem nesta não, assim, a gente não tinha como fazer música nova. É o primeiro disco inteiro, na íntegra, mais covers que marcaram a banda, mais algumas músicas do segundo que a gente acha que são as mais marcantes, assim. É basicamente isso. É, vai ter participação especial do Rafa, que foi da primeira formação. O Felipe Seabra disse que vai, mas só acredito vendo. Jogar com a gente. E é isso. E eu acho que vai ser bem legal, cara. Assim, vai ser um evento, bem uma celebração, uma coisa bem para familiar, inclusive. Meus filhos vão. Eu acho que vai ser uma coisa bem alto astral, assim. Os filhos estão com quantos anos? Eu sempre vejo fotos na internet deles, mas eles estão com Tá, que estão idade? com 11 anos o meu mais velho, o Bruno, e a Rita tá com 7. Ah, a menina, inclusive, ela mexe com música já, né? É, Você já mostrou uns vídeos dela canta, tocando. Eu toquei Que com ela legal, semana ela passada na canta. escola dela. Que É. massa, velho. A E semente o, e está o, frutificando. o mais velho começou a tocar baixo agora, começou a fazer aula de baixo. Ah, que massa, velho. É, Que começou massa. a fazer aula de baixo. É. E ela tá fazendo aula de piano. Mas eles Legal, cara. escolheram aí. Eu nunca forcei, não, porque eu mesmo não tenho saco de ensinar. Já tentei ensinar às vezes, desisti. Então, pai não tem moral para isso, né? Quando eles quiseram, foram para aula aqui. E vocês vão tocar, você, o Tassi, o Tchotcha na Eu bateria, não é isso? trouxe na bateria e o Pedro Ivo no baixo. E deve ter sido, você falou de agenda, deve ter sido difícil, porque o Tchotcha toca com Nat Roots, né? Tá sempre aí na estrada, É, tá tocando novamente com eles, né? Enfim. isso é um dos motivos do show ser quinta-feira, né? Porque o Tchotch viaja final de semana com o Nat Roots. O Tchotch vai fazer agora uma turnê, né, nos Estados Unidos com o Nat Roots. Olha só. Vai sair do show do Proto praticamente para turnê. Então, mas a gente achou legal o dia ser também quinta-feira. A gente achou que batia mais com o nosso público. Até por ser um show mais cedo. Então, podia ser quinta ou domingo. A gente achou que quinta tinha mais a ver.
E é Bacana. isso, vai ser às Então, 8 horas. a formação é você, o Tiocha na bateria, você guitarra e É, vocal, sim. e ma... Pedro no baixo e vocal, o Tarsis na guitarra e vocal. Back vocal, né? Os Aham. dois. Massa. Então, 3/4 aí do primeiro disco. Exatamente, 3/4 do Proto. Legal. E Agora é uma O pergunta. Tchotcha Pode já, falar. é só para dizer que o Tchotcha já tocou com a gente várias vezes na época do Proto, viu? Quando o Cristóvão se operou no final do Proto, de hérnia, eu acho. O Tchotcha tocou um dos últimos shows do Proto. O Tchotcha fez vários shows com a gente. Ah, Ele ele é já é de quase que casa. um. Gravou o disco com a gente, né? O segundo, então ele é Ah, o segundo é bem. com ele. Ah, na Não, percussão. não, na percussão, só bateria e percussão. O primeiro, acho que ele foi até técnico de bateria no primeiro, então ele está sempre lá, assim. É um cara que está Massa. praticamente em casa. E não tem mesmo, você já falou há pouco, você já descartou ter novas reuniões, outros shows. Não tem mesmo essa possibilidade? Cara, eu acho que não, cara, porque eu acho que no caso do Proto está muito bem resolvido que a gente tomou outros rumos na vida, sabe? Está muito bem resolvido. O Pedro é funcionário de agência internacional, deve morar no exterior. O Tassi mexe com coisa de tecnologia. Eu acho que no caso do Proto, tá muito bem resolvido que não teria volta, assim. Eu acho que pode ter reuniões, já é 25 anos, sei lá, se todo mundo estiver aqui, mas não a banda voltar, acho que não. Acho muito difícil, assim, a não ser que, sei lá, nunca se sabe, né? A vida tá sempre nos surpreendendo, né? O Tiote até entrou aí. Vi que ele Pois entrou. eu vi aqui. Fala aí, Church. Pô, que massa, cara. Mas, pô, que legal que vai ter esse show aí dos 20 anos e tal. Quem sabe, enfim, depois, É. né? Que Não, bacana. o que mais me anima nesse tipo de evento é o evento, ou seja, encontrar os amigos. E, cara, eu não quero fazer feio, assim. Eu queria que o show fosse legal musicalmente, assim. Eu queria que a gente tocasse bem. Então, é isso, assim. Se a coisa tiver um nível de celebração maneiro, como o próprio... O Mascavo fez algumas reuniões já, né? Eu tenho essa experiência com o Mascavo. E tenho boas experiências até. Então, se tiver aquela vibe, pô, tu vou ficar super feliz. É isso que eu estou buscando, assim. E vocês vão tocar né, nesse espaço, né, na Infino, né, uma casa de shows que é bem ativa em Brasília, né? Tem show lá quase todo dia, né? É. Você é um grande frequentador do Enfino, que eu sei, hein? Só. Acredito que você vai desligar aqui a live e vai para o Enfino, inclusive, hein? Não, hoje não abre, não. Ah, não. Viu Segunda só? eles Até você fecham. tá... Eu não sabia disso, você sabia, mas amanhã você vai ver o Oswaldo Amorim. Aposto que você vai ver. É quarta, não? Não? Acho que é É quarta, dia quarta, do então. jazz. Amanhã é quarta, Não, não? quinta eu vou estar lá, com certeza. Amanhã é Amanhã terça. é terça, é verdade. Não, tá. Na quinta, com certeza, eu vou estar lá no show de vocês, a partir Legal, das cara, 8. legal. Pô, vai ser uma É, honra aí, Marcelo. então vamos até fazer aí novamente lembrar o pessoal, né? A banda Sim. Proto, do nosso querido Carlos Pinduca, que está hoje aqui conosco nesta live, se apresenta na quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Infino, comunidade criativa, né? Artística criativa, É, enfim. Não lembro o nome oficial é. exato, na Infino, ali na 506 Sul, quem mora em Brasília, né? O show para quem mora em Brasília ou quem estiver em Brasília. E os ingressos já estão à venda, compra online, como é que é? Compra na Estão à hora? venda no Simpla, R$ 25 ainda tá. Primeiro lote, está acabando o primeiro lote. Vai virar R$ 30 quando acabar. E na hora é 35, se eu não me engano. Não Legal. deixe para comprar na última hora. Estão sobrando poucos ingressos do primeiro lote. Se você não for rápido comprar, você que está vendo a live, você já vai comprar o segundo lote, hein? Pô, digamos que você não consiga comprar e pague 35, ainda é um preço muito barato, né? Pra você ver um É show, né? O que que verdade, é você faz verdade. com R$ 35 hoje, né, Não faz cara? nada. vinte Não, e eu cinco só estou reais, fazendo isso para nossa. promover o show. Eu só estou fazendo isso para promover o show mesmo. Não faz diferença Não, nenhuma. claro, mas R$ 5. é melhor garantir logo, né, o lugar e comprar, até porque Só pode para a lotar, né, galera esgotar o ficar. ingresso.
pra galera achar que vai acabar. Mas não vai acabar não, galera. A grande verdade é que vai acabar nada não. O Tchotcha Vai ter 2, ingresso pra hora. tá querendo saber se vai ter alguma surpresa no repertório. Pô, é ele que sabe, ele tá tocando com a gente. Não, vai ter. Cara, a gente acabou de botar 2 músicas novas no repertório, sabia? Acabou o último insight, resolveu botar mais 2 músicas. Uma do segundo disco, que é Gaia, e acho que vai botar uma. Vou botar uma também. A gente vai botar uma que é um cover que a gente fazia da banda Fogo Cruzado, presente naquele álbum clássico de hardcore Sub, de punk rock, que a gente chegou a gravar. Chama Terceira Guerra. Mas vamos ver aqui, vamos. Mas é isso, assim, essas são as novidades, né? E o primeiro disco na íntegra. Quem quiser, primeiro disco na íntegra. Do começo ao fim. Marasquim perguntou se você vai atender os fãs, se vai ter autógrafo no final. Não sei, vou pensar, vou pensar. Sacanagem. Lógico que eu vou, cara. Tirar foto com a galera lá. Cara, que massa. E, enfim, vão registrar esse show? Vão filmar, gravar o áudio? Cara, não tem plano. Se alguém quiser registrar, pode registrar. Não tem plano. Meu celular é horrível, cara. Meu celular aqui é um Xiaomi Redmi Note 7. Já tá velho, cara. Aliás, eu adoro o Xiaomi, mas a captação de som dele é horrível. Então me desanima gravar qualquer áudio ao vivo. Se alguém topar, pode topar. Mas no meu não vai rolar, não. Porque realmente... Tá. O meu negócio aqui é difícil. Massa. Mas eu espero que alguém grave, vamos ver. O Tchotcha é bom de tecnologia, o Tchotcha tem celular sempre bom. Vamos ver quem tiver um celular melhor aí. Tem que ser alguém da plateia ali, ou que esteja trabalhando para filmar lá, enquanto eles vão estar tocarem, né? Massa, bom demais, Pinduca, saber que o Proto aí, depois de mais de 15 anos, né, vai voltar a se apresentar ao vivo, né, e comemorando 20 anos de lançamento do seu primeiro disco. Muito bom. Ele tá falando, muito legal, Marcelo. Marasquim falou que você é o botafoguense favorito dele. Valeu. Pô, tô orgulhoso do Botafogo, cara. Tô usando camisa do Botafogo quase a semana inteira, cara. Porque há muito tempo que eu não posso usar a camisa do Botafogo com tanto orgulho como eu tô usando agora, né? Legal, líder, cara. com 12 pontos, 4 jogos e 12 pontos. Massa, que veio novas vitórias aí pro seu time. Ó, o Marcos Pinheiro falou que vai gravar e fazer um CD pirata ao vivo. É legal, né, cara? Fica à vontade, a gente é a favor da pirataria com o Proto. Pode fazer. Até te fazer uma pergunta, esses registros ao longo dos anos aí do Proto, né? Esses shows, Goiânia Noise Festival, abriu pro rock, vocês gravaram, fizeram imagens disso, áudio, vocês têm registros de shows de vocês? Cara, eu nunca fui bom nisso, Marcelo, nunca. É engraçado, cara, eu até me arrependo, porque eu nunca fui nem de guardar, nem de fazer. Então, se tem, eu não... sei lá, deve estar com outra pessoa. Sei que o Pedro Grant fez de um show nosso no Sesc, mas, cara, eu não tenho... Desde a época do Mascavo, o Mascavo tem altas coisas maneiras que eu não tenho. Quem deve ter é o Prata, mas... e o Prota é a mesma coisa, cara. Eu nunca me preocupei muito com isso. Nunca fui de ter esse registro, não. Eu tenho um básico, assim, de foto, ou então para fazer... do Proto eu guardei, do Mascavo eu não guardei. Do Proto eu guardei, do Mascavo não, por exemplo. Então eu tenho só essas coisas, matéria de jornal, mas registro de show, eu lembro que chegou pra gente mais de um, mas eu nem sei onde estaria na minha casa isso aí. Bom, algumas pessoas certamente devem ter esses registros aí pelo Brasil. Eu sei que a gente chegou na gente que era uma porrada o show, cara. Parecia velocidade. Sabe Ramones? Ramones, ou os primeiros discos aí, tem um deles ao vivo que é. Qual que é o Loco Live, cara? Que é rápido pra cacete. O Proto era meio assim. Eu estava perguntando se não tem clipe. Clipe de quê? O Proto tem um clipe de Fora de Esquadro, eu acho. Aí, retrovisor. Eu fiz um clipe caseiro, um Proto, em 2007, 2006. Que é até muito legal isso, porque eu fiz com foto e é do apartamento que eu morava com a minha esposa
em 2006, então acabou virando um registro para os nossos filhos, sabe? Onde a gente morava. Ah, que massa. É. Bacana demais. Carlos Pinduca, eu queria então te agradecer por você estar hoje aqui nessa live aí, hoje especialmente dedicada aí à história do Proto, né, um dos nomes aí importantes da cena de rock brasiliense, da cena independente nacional, né, que teve tanta repercussão aí com o seu trabalho, como você falou, ao longo dos 8 anos de estrada da banda, né, Sim, desde que você começou, 96, não, solo, né, mas depois indo 99 a até 2007. teve um período seu solo lá, né? Mas muito bacana, É. cara. Eu vi aqui as histórias da banda, e especialmente do primeiro disco, né? Que vai ser o tema aí do show de quinta-feira, né? Você falar também do repertório, de várias questões aí a respeito do disco, da gravação, da composição, da forma de compor, né? Muito bacana mesmo, cara. Parabéns aí, em primeiro lugar, parabéns aí pelos 20 anos do primeiro disco, né? Que veio mais anos enfim, que mais comemorações e tal, embora você tenha falado que vai ser uma coisa restrita a esse momento, mas enfim, parabéns e quinta-feira a gente se vê lá. Com certeza será um grande show. Beleza, Marcelo. Obrigado pelo espaço aí, hein? Obrigado, sempre gentil, sempre Imagina. muito sabendo do que fala. Eu lembro até hoje de uma matéria do Proto, sempre digo isso, que é uma matéria do Proto quando você trabalha no Jornal de Brasília. A gente fez o movimento carango, brincando com o Eu movimento lembro calango, disso. e você captou a essência totalmente. Tem guardado essa matéria. Você captou totalmente a essência, fez um paralelo com as bandas de Detroit ali, que era carango, né? Com o negócio de carro, das bandas de MC5, né? Detroit. Então, muito legal, cara. Obrigado, cara, mas eu agradeço E particularmente a agora sua estou esperando a gentileza, volta né? do Greta Garbo, hein? Agora vou esperar os shows de comemoração do Greta Garbo agora. Nossa, seria um show solo, porque eu acho que nem tem mais ninguém para tocar. Mas legal. Cara, obrigado aí a você pela gentileza de estar aqui hoje, porque eu sei como é, né? Você vai fazer, além de todas as atividades que você já tem, né? Você tem esse show na quinta, né? Inclusive, falando que você estava com a voz um pouco afetada por conta do ensaio de ontem. Pô, então, muito obrigado por estar aqui hoje. Um prazer recebê-lo sempre, né? Que essa é nosso segundo encontro aqui, mas que venham outros, e quando tiver outras novidades, com certeza podemos conversar muitas e muitas vezes ainda. Mas sucesso aí pro show. Queria aproveitar para agradecer. O Tio já falou que o Cristóvão na bateria era ele mesmo. Ele Cristóvão mesmo. na bateria. Mas Era. isso aí, Tiotia. Mas então, cara, sucesso aí com o show de quinta pra você, pro Tiotia, pros outros dois aí, que seja um grande show, com certeza será. A galera vai agitar pra caramba lá na Infino. Vou falar mais uma vez, quinta-feira na Infino, a partir das 8 horas da noite aqui em Brasília. Queria agradecer a presença de todas as pessoas que entraram ao longo dessa live aí, que comentaram, que falaram aí, mandaram perguntas pro nosso convidado. E novamente agradecer, obrigado aí, Pinduca, pela presença e sucesso. Valeu, Marcelo. Então, ó, se o Tchotcha não tocar muito alto no ensaio de amanhã, cara, eu vou chegar com a voz boa no show. Ele tocou muito alto Beleza. ontem. Caramba, Valeu. massa. Valeu, cara. Um abraço aí. Até Valeu, cara. quinta. Abraço. Falou. Abraço. Tchau. Tchau.